Capivara Cast, nessa edição especial para você que está se preparando para as avaliações, e o professor Araré trouxe um tema aqui para a gente que sempre é cobrado, sempre é discutido e debatido, né? Os povos originários ou povos indígenas, né? Qual que é a importância da preservação desses povos? Gabriel, ele é sempre cobrado realmente, né? Você tem toda a razão. É um tema que, por exemplo, no último ENAD caiu duas questões sobre isso, né? Sobre a questão dos dois indigenistas que sumiram lá, se vocês devem lembrar, né? O Bruno e o Dom, se eu não me engano, né? E sempre cai muito sobre a questão da preservação, demarcação, preservação de hábitos, né? E é um tema um pouco polêmico. Esse ano a gente teve essa discussão sobre os Yanomamis também, sobre a condição que eles estavam lá. É um tema polêmico porque tem algumas pessoas, Gabriela, que acham assim, não, mas o índio tem que deixar de ser índio, tem que ir viver, né? Se adaptar. Eu acho que ele tem que ter opção de. Ninguém precisa determinar, olha, você tem que ser índio, você tem que viver como um povo indígena, você tem que viver como um povo nativo. Mas aí é a nossa dificuldade de se colocar no lugar deles, né? Os povos indígenas que estão mais incrustados nas florestas, que vivem mais isolados, isso para eles é a vida deles. Fora de lá não existe vida para eles. Então a gente tem que garantir para eles o direito de continuar vivendo como se quer, né? É óbvio que existem mudanças, como a gente também, a mudança na nossa cultura, de geração para geração, mas a preservação da cultura deles, a preservação da língua, das tradições, ela só acontece se o espaço estiver garantido também. E não só o espaço, né? A gente sabe que os espaços, que há interesses na floresta, há uma série de interesses em garimpo, nesses lugares. Então, a preservação da cultura deles é importante porque a gente precisa conhecer o nosso passado, e o nosso passado não é nosso sem eles, né? É bom lembrar que nós estamos aqui, né, de convidados. Se a gente for falar de família original brasileira, a gente tem que falar de uma família indígena. Todo o resto veio, né, sem ser muito convidado e acabamos ficando por aqui, né? Aquele teu cunhado lá que foi um dia no teu réveillon na tua casa e nunca mais foi embora. E aí ele acabou tomando sua casa para ele e deixou para você no quartinho do fundo. A realidade histórica é essa. Segundo, há indícios, né, de que esse processo de colonização do Brasil levou à morte de 5 a 8 milhões de indígenas no Brasil. Hoje a gente conta com 1 milhão de pessoas ditas indígenas do Brasil que moram em reservas. A gente matou 8 milhões de pessoas nesse processo de colonização. Então também foi um negócio assim, triste, muito triste. Então, por que é importante preservar? Mas é muita terra. Então, mas tudo era deles. Tipo assim... É igual teu cunhado falar, eu tô te dando esse quarto aqui a mais, então, mas é muito. Ele falou, mas calma lá, a casa toda era minha, amigo. Então não tem muito para que tudo era meu. Então a gente tem que pensar nessa perspectiva. E a preservação da cultura está diretamente ligado à preservação do espaço, Gabriela, porque eles entendem, por exemplo, que não é você pegar e dar outra terra, porque não é a terra em si, mas é aquela terra que eles foram criados em cima, toda a história que tem por trás. Então a preservação da cultura desses povos originários que não tem tradição de escrita, é bom a gente lembrar isso, depende muito do quê? Do relato que você tem sobre eles, dos estudos que você faz sobre eles e da manutenção deles, como eles optam por viver. Olha, mas se ele não quiser viver mais como povo indígena, ele pode sair, ele pode ir para a cidade. Isso aconteceu com muitos. Professor, muitos não querem ficar lá. Sim, não querem, mas aí eles não podem usar a terra como se fosse terra privada e vender, por exemplo, porque é uma terra concedida para se viver daquela forma. É um tema bastante discutido, né? E qual que é a relação entre demarcação e preservação ambiental? Estudos que a gente viu nos últimos anos, todas as terras demarcadas, a gente tem maior preservação da natureza. E por que é importante isso? Não só pela questão da preservação em si, mas a gente acha que o meio ambiente preservado vai ser um commodity muito grande daqui a uns anos. A preservação dos rios, das matas, vai ser um commodity muito importante, vai ter um valor de troca muito grande. Porque a gente num cenário, né, de mais poluição, num cenário de mais escassez de natureza preservada, você ter essa natureza preservada, você ter essa água limpa, é um commodity, né, um produto que não dá pra gente mensurar. Então,
em territórios demarcados, a gente tem o quê? A gente tem maior preservação das matas, das florestas. Por isso que é importante a demarcação, para evitar garimpo ilegal. Porque muita gente fala, professor, mas eu vi o índio defendendo o garimpo. Gente, é lógico, ninguém pode idealizar, achar que índio é anjo, que índio é enviado de Deus. Ele está sujeito a vícios e virtudes que a gente está. Muitas vezes o garimpo chega lá ilegal, começa a dar dinheiro para ele, dá ouro lá para ele, ele compra lá um negócio com ouro, compra não sei o quê. Mas a gente viu que, na maioria das vezes, a gente trouxe uma professora aqui um tempo atrás, que ela trabalhou com os Yanomamis na Amazônia, fantástica, a professora Carla Rodrigues, né, da FAMERP aqui, e ela trouxe fotos pra gente. Aí o que acontece? Entra o garimpo, aí o índio vai trabalhar, ganhar um negócio. Aí a mulher vai se prostituir para ganhar dinheiro, deixa o filho sozinho em casa, o filho adoece, morre. Ela mostrou fotos de crianças indígenas que pegam um bicho de pé e o bicho de pé espalha pro corpo. Eu nunca tinha visto aquilo. É um aspecto de casca de árvore, sabe? Aí, uma coisa que você pode achar que é legal, garimpo, é ouro, vai ajudar todos eles. Não ajudam. Porque essa lógica de acumulação capitalista é muito nossa, não é deles. Então ele vai lá, começa a trabalhar, ele ganha ouro, ele compra, porque eu já vi índio com caminhonete, tá? Ele compra a caminhonete, a mulher dele se prostitui, o filho dele morre, a preservação vai pro saco, o meio ambiente vai pro saco também, porque o mercúrio usado no garimpo detona os rios, detona o meio ambiente. Então é um custo que no final não se paga. Porque o que eu disse aqui, 10, 20 anos, a preservação do meio ambiente vai ter um valor muito alto. Né? Já tem hoje em dia, já não é à toa que grandes países viam financiamento e financiam preservação do meio ambiente, porque eles sabem que isso a médio prazo é muito importante. Nossa geração possivelmente não vai sofrer esse problema. Então a gente fala, isso é conversa. Agora, seus filhos e netos vão sofrer isso. Então é importante demais a preservação e esses povos contribuem muito para a preservação. Certo. E nas avaliações, né? A gente comentou que sempre caiu, né? E agora, atualmente? Assim, caiu uma sobre comparando uma aldeia que já foi ela está mais próxima às cidades, então ela tem o formato de aldeia, mas ela já usa concreto e tudo mais, uma aldeia mais antiga, né? Que as duas são aldeias, né? Não tem problema, se a pessoa usar celular, ela vai continuar sendo índio, né? Você come tapioca e continua sendo quem você é, você não vira índio porque você come tapioca, nem açaí. Né? Você não precisa usar tanga na rua. Então é idiotice falar isso. Então você tem tribos mais aculturadas, que estão mais próximas das cidades, você tem tribos mais isoladas, e ela está fazendo uma comparação entre essas duas características. Também tem muito relacionado garimpo e adoecimentos da população indígena. A gente já teve questões aparecendo com isso também já. E o último ano que apareceu a questão dos assassinatos de pessoas contra os ativistas, né, que tentam defender. Por que tem esses assassinatos, essa perseguição? Porque existem terras indígenas que têm potencial de garimpo muito grande. Mas é o que eu disse, a gente tem que pesar o que é melhor para a gente a médio prazo. Né? Porque o ouro vai virar o quê? Vai virar joia, vai virar, né? Vai virar anel, vai virar não sei o que, vai virar dinheiro ali, mas a preservação do meio ambiente ela pesa mais a médio prazo do que a exploração de garimpos na Amazônia, por exemplo. Então, essas questões são bem cobradas. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vi nos últimos anos que caiu. Eu acho que é mais isso, né? Mostrar o processo de aculturação entre os índios, mostrar a entrada do garimpo e adoecimento e também, como a gente já falou aqui também, como a demarcação acaba ajudando o processo de preservação. Tá ótimo. Tá bom? Ótimas dicas. Tá bom, então um abraço. Obrigada. Tchau.